Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso Que Troço é Esse? Eu, Leandro Sanches. Acompanhado da Magali Guerino. Guerino. Tem que fazer uma apresentação diferente, É Leandro. verdade, a gente precisa modificar, né? Fazer um... Sim. Ah, não, mas a gente não gosta de padrão. Não, padrão não. Não gosta de padrão. A gente gosta de fazer as coisas assim, meio da... Vamos fazer. É bem a nossa cara. É bem a nossa cara. Por isso que às vezes dá errado, né? Sim, e a gente não tem problema com erro, tá? Não, não tem. Não, a gente não corta os erros. Mas você não vai esquecer, né? Calma, calma. Aliás, hoje a gente precisou vir assim com a nossa estima alta, Com certeza. né? Com Hoje certeza. a gente precisou assim se vestir bem, né? Pra ficar assim, Verdade. pra ficar cheiroso, É, cheiroso. né? Maquiado. Maquiado, né? Porque hoje a nossa convidada é uma neuropsicóloga. Ela tem o seu canal do YouTube, ela tem vídeos espalhados aí pela internet. É Nathalie ou Nathalie? É Nathalie. Tudo Nathalie. certo. Mas ninguém fala, fica bem tranquilo. Todo mundo fala Nathalie. Nathalie É, Nathalie. Gudayal. Aham, Gudaya. Ah, seja bem-vinda. Bem-vinda, Nathalie. Ah, obrigada pelo convite. Estou imensamente feliz de estar aqui. A gente que tá feliz, nossa. Imagina. Você quer se apresentar? Aham. Para quem não me conhece, tá? Meu nome é Nathalie Gudayol. Eu sou psicóloga, graduada em psicologia. Fiz a minha primeira pós-graduação em neuropsicologia e a minha segunda pós-graduação eu fiz em neurociência. Então, essas são minhas formações acadêmicas, além dos cursos que eu fui fazendo em paralelo, curso de especialização, enfim, tem curso de especialização em trauma, tenho curso de especialização em MDR, tem alguns cursos de especialização. Essa área a gente não para, Ah. né? É sempre estudando. Se eu pudesse, eu faria mais, mas realmente é o que a gente estava falando, assim, a rotina vai nos engolindo, porque se não fosse isso, eu gostaria muito de ter mais tempo disponível para estudar, Sim. porque é muito gostoso o que a gente faz. Eu- É Eu amo. extraordinário, assim. Eu acho que é uma área do conhecimento que ela não é exaustiva. Não, é Porque ela é muito coisas prática, mais, né? então assim, você consegue pegar um conceito e além de você conseguir incluir esse conceito na tua própria vida, você consegue no dia seguinte já praticar com algum paciente. E eu sou muito clara com os meus pacientes. Eu falo, eu tô aprendendo isso, a gente pode testar essa ferramenta para ver. Então assim, eu gosto de ser bem transparente, assim, nos meus atendimentos. E é muito legal, porque um negócio que você aprendeu ontem, você já pode praticar hoje. É tudo muito praticável, eu acho. Eu acho que é diferente de quando você tem uma área de conhecimento, assim, que você tem muito conhecimento teórico. Aí você não tem aplicabilidade para aquele conhecimento. E para mim, a sabedoria é diferente da inteligência. Sabedoria é você saber aplicar tudo que você aprendeu na sua vida prática, porque conhecimento sem aplicabilidade não serve de nada, né? É só uma informação, né? E você sabe que isso que você falou que da nossa área da saúde, né, ser dinâmica, a gente, em psicanálise, nós não falamos que somos formados em psicanálise, né? Nós falamos que nós somos psicanalista em formação. Então, assim, você pode ter ali seus 50, 60 anos de profissão, mas você vai ser sempre um psicanalista em formação, porque não para. Você nunca... Não dá para dizer que você consegue, né? A se área da formar dentro da saúde, saúde. principalmente da área da saúde mental, sofre muito com as transformações sociais. Então você tá sempre, né? Você não para. Você tem que ler artigo. Você tem que ler estar livro. envolvido com as coisas sociais que acontecem, porque isso afeta, Sim, né, o ser humano. totalmente. Né, o nosso objeto de estudo é o ser humano. E o ser humano está sempre em transformação, né? Mas, Hum? vamos lá? Vamos. Esqueceu de outra coisa. Não esqueci. Ah, das redes sociais. Pessoal, coloca. Vai estar aqui embaixo as nossas redes sociais. Tá? A gente vai colocar também as redes sociais da Nathalie. Mas é melhor vocês falarem Nath, senão Nath, vocês vão se Boa, perder. Nath. Nath. As redes sociais da Nath. Está aqui embaixo. E para vocês poderem nos seguir. Pessoal, nos sigam. O Se pessoal. inscreva no canal. O pessoal às vezes assiste, mas não se inscreve no canal. E é importante pra gente, muito importante se inscrever no canal, colocar o sininho, o que for, mas para que vocês dá o like, para que vocês possam receber os nossos vídeos
os nossos conteúdos, tá ok? E nós temos aqui uma coisa para você, Que legal. que todo mundo já Todo sabe. mundo já sabe o que é, né? Mas a gente sempre Eu não- entrega. que a gente Obrigada. para o nosso E hoje eu não vou convidado. falar que a Magali lavou. Ai, de novo, Leandro. Ele para, gente. Que demais. Ai, que coisa linda. E olha, e assim, é uma das últimas. Nossa, que demais. Os próximos convidados não vão poder receber. Por quê? Da mesmo tem- modelo, não acho, a gente não. Não acha, a gente não acha mais. Nós já fomos em tudo quanto é lugar. Meu, é a coisa mais linda É que muito eu já linda essa ganhei. caneca. Ah, que sensacional. Que tá limpinha, tá? Pati? Você pode usar. Eu irei. E aí o nosso tema de hoje, né, Nath, Uhum. é autoestima. Um tema que você propôs, né, que é um tema bastante interessante, porque tem pouco conteúdo, né, a respeito desse tema. E a gente pode fazer a primeira pergunta para você, né, para que você nos diga, né, como que a neuropsicologia, né, o que é a Autoestima segundo Segundo a a neuropsicologia. neuropsicologia. Tá, quando a gente fala de neuropsicologia, a gente está falando de emoção associada à cognição. Então, geralmente, a psicologia, o objeto de estudo da psicologia são as emoções. O objeto de estudo da neuropsicologia inclui as nossas funções cognitivas, ou seja, as nossas faculdades mentais, o nosso raciocínio, tá? Então, se a gente olhar para esse conceito, a gente vai estar misturando pensamento com emoção. E aí, a autoestima seria a estima que nós temos por nós mesmos. E isso é diferente de dizer só eu me amo ou eu não me amo. Inclui tudo aquilo que eu penso a meu respeito que tem a ver com como eu me identifico. Então, são as minhas crenças, são os meus valores, são os pensamentos que eu tenho a respeito de mim mesmo, que geram em mim uma emoção e, como consequência, uma forma de me comportar. Se eu sou uma pessoa que acredito que eu sou inteligente porque eu carreguei essas crenças e construí isso ao longo da minha história, eu vou me portar de uma maneira ao assistir uma palestra. Mas se eu carrego comigo uma crença de que o meu raciocínio não é adequado, a minha forma de me comportar naquele mesmo ambiente vai mudar significativamente só pelo fato de como eu me enxergo. Então, a autoestima é a estima que eu tenho por mim mesmo, que pode ser grande, independente daquilo que eu sou, ou pode ser baixa. Tem pessoas que são altamente habilidosas e não acreditam em si, e tem pessoas que têm baixa habilidade nas coisas, mas se lançam muito mais, se jogam, vão lá e fazem acontecer. Não tem tanto medo. E quanto mais baixa a minha estima, maior o meu nível de insegurança. E é por isso que a autoestima ela se relaciona em todos os aspectos da nossa vida. Ela influencia os nossos relacionamentos interpessoais, ou seja, como eu me relaciono com os outros. Ela influencia a nossa carreira, toda a nossa atividade profissional, acadêmica. E ela influencia os nossos contatos pessoais e até mesmo como a gente enxerga que a gente merece ou não merece que algo aconteça na nossa vida. Nath, Que a gente vai até abordar isso mais pra frente, né? Com certeza. Então é uma integração, desculpa, Imagina. Mano. A gente pode dizer que é uma integração tanto do emocional, Uhum. como do cognitivo e quanto do comportamental, certo? Sim, E- perfeito. E aí você trouxe uma questão bem interessante. Quando você fala das crenças limitantes, nós carregamos essas crenças limitantes, como que isso se dá? O que você entende sobre isso? Onde que você acha que começa? Eu acredito que da mesma forma que vocês, tá bom? Então hoje a gente tem vários estudos mostrando que a criança ela começa a sentir assim que ela é concebida, né? A gente já tem um ser ali. Então, existem até algumas pessoas que defendem lembranças intrauterinas. A neurociência não bate um martelo com relação a isso. Nossa, realmente existem essas. Mas a gente sabe que o feto, enquanto ele tá ali dentro da mãe, ele tá sentindo as emoções daquela mãe. E ele não sabe muito bem diferenciar. Minha mãe tá triste porque brigou com meu pai. Ele simplesmente vai sentindo aquilo como se algo tivesse errado ou como se algo tivesse positivo, né? Ele vai tendo esse contrabalanço.
Então a gente vai ter todo esse emocional formado ali desde a barriga da mãe e como eu vou me relacionar com as experiências. E esse é o ponto mais importante de todos. O que importa não é o que acontece, mas é a interpretação que eu faço do que acontece. E essa interpretação do que eu faço com o que acontece tem a ver com a minha história, com as memórias que eu vou criando e que eu vou considerando. E isso tem a ver com traços que são genéticos, e a genética a gente sabe que é aquela bagunça, né? Porque assim, você pode puxar a genética da tua mãe, da tua avó, da tua bisa, da tua tataravó, seus ancestrais ali, ou uma mistura de tudo isso. Então, 50% da nossa personalidade, segundo a teoria do Big Five, que é a única teoria aceita dentro da ciência, a gente tem 50% dos traços formados pela nossa genética e os outros 50% pelo nosso histórico de vida. E aí a gente vai misturar isso para formar quem nós somos, ou seja, a nossa personalidade, o nosso eu, o que vocês chamariam de self. Então, é essa misturinha. E aí, coisas vão acontecendo dentro da minha casa. Ah, minha mãe me trata de determinada forma. Eu posso enxergar isso, sei lá, me trata mal. Vamos colocar assim, brigou comigo. Como, eu não faço nada direito, ou a minha mãe não tá bem hoje. Só que na maioria das vezes a criança tende a ter essa dificuldade de diferenciação. Até certa idade ela acredita que tudo acontece tem a ver com ela. Então, se os pais não estão bem, ela tende a acreditar que é por conta de algo que ela fez. É um pensamento um pouco mais concreto. Porque eles têm dificuldade. Então, imagina assim, até para nós enquanto adulto. Às vezes acontece alguma coisa, é comum quando a gente atende paciente, o paciente fala assim, porque meu chefe não gosta de mim. Vou até trazer um caso hoje. Uma paciente falou assim para mim, eu falei que eu poderia substituir uma pessoa que vai sair de licença maternidade. E aí o meu supervisor falou que eu não daria conta do trabalho. E eu fui pro banheiro chorar, eu fiquei muito chateada, porque ele me vê como não capaz. E eu falei, olha, eu posso te oferecer um outro ponto de vista? Eu entendi que ele quis te dizer que ele não gostaria de te sobrecarregar, porque como você mesmo já trouxe algumas vezes aqui em sessão, o trabalho que vocês realizam, ele é muito minucioso. E ele depende muito de reavaliação, para que nada saia errado, até porque vocês lidam com valores altíssimos. E a gente não pode cometer erros quando a gente fala de $450 mil. Então, eu entendi que ele não quer te sobrecarregar. Mas a primeira coisa que ela fez foi, ele acha que eu não sou capaz. Então, a interpretação, o fato é o mesmo. Mas a gente tende a olhar de um lado 2D, quando na verdade tudo é 3D. Depende do jeito que eu olho para o cubo. Eu posso olhar de cima, eu posso olhar de lateral, eu posso olhar de frente, eu posso olhar de baixo. E as pessoas tendem a olhar sempre do mesmo jeito. Então parece que aquela é a única realidade existente. Mas é a sua interpretação da realidade. E isso tem a ver com a nossa autoestima. Então a autoestima influencia como eu enxergo o mundo que está ao meu redor. E interessante que essa interpretação que você está dizendo, você interpretar desta forma, significa que isso é a forma como você sempre interpretou. A forma Exatamente. como você sempre viu, né? Então você até mencionou, né? Meus pais estão bravos, será que é comigo? E aí, você acha que nesse período da infância, essa interpretação, ela ocorre devido a é muito particular isso, né? É difícil até da gente estudar isso, né? Se a gente for ver assim, porque é muito difícil a gente entender o pensamento não concreto de um serzinho pequenininho. Que está iniciando na linguagem. E mesmo que a gente tenha alguns instrumentos, ressonância funcional, né? Mesmo assim, a gente vai saber algumas áreas do cérebro que ficaram ali mais intensas, com atividade mais intensa, num determinado momento, mas a gente não sabe exatamente qual que foi o pensamento que aquilo gerou, né? Ou seja, qual que é a interpretação. O que a gente tende a fazer dentro de um processo psicológico é a gente tentar entender como foram que essas crenças foram sendo criadas, né? E aí a pessoa, ela vai te contar a história dela de vida através da lente dela, ou seja, do óculos que ela usou para enxergar
aquela história de vida. E aí você passa a entender um pouco como que essa criança funcionou. Mas é tão complexo que quando a gente olha para a história, vamos colocar 2 irmãos gêmeos com a mesma genética, tá? Então, 2 irmãos que nasceram iguaizinhos ali no mesmo dia, na mesma hora, e tiveram a mesma criação, dormiram no mesmo horário, acordaram. Você vai ver que a interpretação de mundo dessas pessoas é diferente. Eles não são pessoas idênticas. A gente pode ver pessoas que estão assistindo o filme e eu saio, por exemplo, do cinema com uma interpretação e a outra pessoa sai com outra interpretação. Livros também, a gente quando vai discutir um livro, mas eu interpretei assim, eu interpretei assado, né? E você sabe que está falando isso, né, Nath? E eu tô lembrando aqui que existem algumas teorias da psicanálise que falam que, assim, apesar da criança não ter nascido, mas ela já é introduzida na linguagem, porque ela é falada, né? A criança tá lá, mas ela já existe ali uma fala sobre essa criança. É verdade, a gente fala o tempo todo. Fala o tempo todo, a gente sonha com aquela criança, a gente diz, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser quero assim, a bonequinha do papai, ou vai ser o menino da mamãe. Então, assim, tem toda uma introdução na linguagem, e isso, da forma como você mesma mencionou, a criança vai sentindo. Existe algum, desculpa, Leandro. Existe algum estudo que tem essa percepção de si que ativa algum circuito assim cerebral que mais ativa? Quando a gente fala de autoestima, na verdade, o nosso cérebro ele funciona num emaranhado, tá? A gente tem 2 funções cerebrais que fazem com que o nosso cérebro funcione, usando a palavra funcionar para que todo mundo consiga entender. A parte elétrica e a parte química. Normalmente, os neurônios eles se comunicam através de eletricidade. Vamos fingir que eles são aquele bonequinho assim e que eles têm bracinhos, que são os dendritos. Quando um dendrito encosta no outro, é isso que a gente chama de sinapse. Então, quanto mais eles encostam um no outro, assim, eles vão dando mais a mão, a gente vai formando uma circuitaria cerebral e para esse nome de sempre que eles se encostam, chama-se engrama, e esse engrama é uma memória, tá? Então, tudo que o cérebro faz muito, ele fica muito bom em fazer, é como se ele fosse deixando aqueles caminhos. Quando a gente fala de autoestima especificamente, a amígdala está vinculada às nossas emoções. O nosso córtex pré-frontal, ele está vinculado com a percepção de mundo que eu tenho, mais no plano da racionalidade. Então, eu estou falando de frente aqui, depois estou falando um pouquinho mais de meio, de circuitos que vão se ligando, e do hipocampo mais aqui, que é o responsável por armazenar as nossas memórias. Então, esses são os circuitos que vão estar mais vinculados, mas eles vão estar trabalhando num emaranhado. Então, assim, de repente você vai me fazer uma pergunta e aí eu não sei a resposta. Então, o que eu ativei primeiro? Prestar atenção, estou usando o córtex pré-frontal. Depois me vem o medo. Ai, não sei essa resposta. Mas para saber que eu não sei essa resposta, automaticamente eu usei o hipocampo. Eu fui lá e... não sei. Isso daí eu não sei responder. Aí já me dá aquele medinho, aquele frio na barriga. Então, assim, é tudo muito rápido, né? A gente fala dessa forma porque didaticamente é mais fácil. Mas quando a gente tá falando, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. É como se fosse uma grande orquestra, tudo bagunçado. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas é muito legal. Quando a gente entra numa sala de neurocirurgia e você ouve o cérebro, ele chia. E ele chia todo ao mesmo tempo, assim, é exatamente isso, assim, é como se vários instrumentos estivessem tocando ao mesmo tempo. E é uma barulheira, sabe? E aí, lógico, através de instrumentos, de tecnologia, você consegue silenciar e você consegue ouvir os sons que são feitos em determinadas regiões. Você separa esse som. Mas no momento, tá tudo acontecendo agora, é até difícil da gente dizer assim, o que disparou primeiro? A gente imagina, né? Eu acredito, mas hoje a gente já sabe, por exemplo, que antes se acreditava que um pensamento gerava uma emoção que gerava um comportamento. Não é incorreto. Mas um comportamento também gera um sentimento que gera uma emoção que gera um pensamento. Então a gente sabe que não é linear, é uma coisa... As duas coisas podem acontecer. É isso. Então você tá triste porque aconteceu alguma coisa, e aí você assume naturalmente uma postura triste.
Mas se você assumir uma postura feliz, seu cérebro entende que você tá bem. Ele começa, mas a gente tá sorrindo, mas a gente tá cantando. Mas como assim? A gente não tá triste? E aí ele começa a assumir outros tipos de pensamento. Por isso que muitas vezes, é lógico que a gente não tá falando aqui de estados de depressão, de transtornos, que são outras coisas. Mas quando só algo ruim aconteceu no nosso dia, a gente tem a capacidade de conseguir mudar o estado, né? Mudar o estado mesmo. Eu tô assim, e eu começar a colocar os meus ombros para trás, a sorrir, a me comportar como se tudo estivesse bem, naturalmente você passa a se sentir melhor. Então é possível modificar essa percepção que a pessoa tem de si. Com certeza, se não fosse, eu acho que a gente não teria nem por que existir a nossa profissão enquanto profissional. É que eu tô reforçando porque tem gente, né? A gente também vê no consultório. Tem aquela coisa, né? Como a gente falava antigamente, síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, tudo pode ser modificado. Nossa, mas com certeza. E inclusive de forma rápida atualmente, né? Acho que a gente tem tanto estudo, as coisas evoluíram tanto, e a gente vem de uma época da psicologia ainda, desculpa o termo, se vocês não querem ofender ninguém, mas ainda era muito arcaico, né? Até pouco tempo atrás. E eu acho que com a pandemia, a explosão que teve de saúde mental, nossa, a gente tem muito estudo hoje, a gente tem muita técnica, a gente tem muito recurso. O CRP se tornou mais flexível e começou a permitir que novas técnicas fossem trazidas para o consultório, permitir que os atendimentos fossem feitos de forma online. Acho que a gente ganhou muito. Tem uma proibição absurda. Você fala de crenças limitantes, né? Esse negócio da pandemia foi uma coisa bem interessante. Porque dentro da... Porque assim, a psicanálise e a psicologia, elas surgiram juntas, né? Só que elas tomaram caminhos diferentes no sentido de que o objeto de trabalho é outro, né? O objeto que eu digo, assim, a psicanálise, ela trabalha com a hipótese do inconsciente, né? A psicologia já tem outras teorias, né? E aí, o que aconteceu? Ao longo dos anos, as pessoas, os psicólogos, os psicanalistas, eles foram meio que se criando meio que dogmas, né? Eu lembro que antes da pandemia, existiam algumas práticas psicanalíticas que eu achava que eram muito da época do Freud, né? Pagamento em dinheiro, o paciente tinha que entrar e não podia cruzar com outro paciente, aí tinha aquele negócio de que você fazer sessões, muitas sessões, né, na semana, semanais, enfim, tinha uma série de coisas, e aí entra a pandemia. E aí aquele negócio de que o que se abominava, que era fazer por vídeo, né? Que eu lembro disso daí, era uma coisa que as pessoas falavam, não dá certo. Imagina fazer por vídeo, tem que ser presencial no consultório. E aí veio a pandemia, muda todo esse conceito, as pessoas são obrigadas a se reajustar, né? Porque não tem jeito. Aí os pagamentos começam a ser por cartão Pix, essas coisas. E é interessante isso que você está falando, porque o próprio Freud mudou, né? Ele mudou, ele começou de um jeito e ele foi mudando, né? Ele foi se adaptando, e se tivesse vivo, já teria mudado um monte de coisa, com certeza. Porque o mundo vive em transformação, então você tem que se adequar a esse mundo em transformação, né? Era outra forma. E aí hoje a gente vê as pessoas pedindo análise por online. As pessoas não querem se deslocar mais para ele. Mas é que facilita bastante, né? Eu acho que facilita muito a vida do paciente, ainda mais para quem mora em São Paulo. É um trânsito que você evita, é um estacionamento que você deixa de pagar. Então faz diferença no final do mês. Aqueles 30, 40 reais que você pagava toda semana no estacionamento, mais um lanche mais que você faz com o seu filho. É uma reunião que você deixa de desmarcar, que você pode acabar... Porque às vezes você pode se ausentar ali no momento de trabalho, usar uma sala reservada, ou incluir isso na sua rotina antes ou depois de trabalhar, ou no horário do almoço, enfim. Eu acho que facilita bastante e, de certa forma, isso trouxe auxílio para as pessoas, porque barateou um pouco,
as sessões, né? Uma vez que não é mais necessário que o psicólogo tenha uma estrutura, um consultório, um não sei o que, né? Sei lá, o meu aluguel de clínica era 5 mil por mês de consultório. Aí você dilui isso dentro do atendimento. A partir do momento que você não precisa mais daquela estrutura física, você consegue baratear mais o custo da sessão. Se torna mais acessível. Porque os custos para se manter, não só a clínica, né? Não, CRP, é contador, fora imposto, café, fora a faxineira que tem que ir para limpar o custo. consultório, fora uma secretária que tem que estar ali para receber o paciente no online, você não tem essas demandas. Todas, né? Sim. Mas o importante que você falou, né, do papel aí da criança, né, e na construção dessa autoestima, né? Ela é construída, muitas associam e falam assim, eu não tive uma estrutura familiar e minha autoestima é baixa por causa disso. Mas a autoestima, ela é construída ao longo da vida. A gente pode dizer que, sim, ela tem um fator preponderante na infância, né, que é importante, mas ela continua, né, esse processo. Nossa, o tempo todo, né? Só que, geralmente, a gente vai carregar aquilo que a gente vivenciou para as nossas outras relações. Acontece, mas não é comum que existam alterações. Então, vamos tentar pegar um exemplo para ficar mais didático para quem está assistindo. Vamos supor que a gente tem uma criança que está inserida numa família onde ela é o tempo todo desvalorizada. Ela tem menos valia dentro daquela família. Então, você não consegue, deixa que eu faço. Sempre que você vai tentar fazer alguma coisa, você erra. O que a gente está gerando naquela criança? Insegurança. Eu não sou capaz. Quando ela entra na escolinha, quando ela começa a lidar com os amigos, ela vai ser aquela criança que vai tender a não fazer as coisas para não errar. Então a gente vai criar um adulto normalmente que tem muito medo de falhar, porque ele ouviu o tempo inteiro, primeiro, que ele era falho, e depois, sempre que ele falhava, ele tinha algum tipo de repressão, que dentro da TCC a gente chama de reforço negativo. E toda vez que a gente é reforçado negativamente, a gente tem duas tendências, ou a gente foge ou a gente evita a situação, né? Então, a gente vai ter um comportamento de esquiva, sempre. O que pode vir a acontecer? Essa criança, de alguma maneira, se colocar para fazer uma atividade, ela tem uma professora que é maravilhosa e, nossa, como você faz muito bem, olha que recorte maravilhoso. Opa! Acho que recortando eu sou bom. Aí vai desenhar, nossa, que desenho incrível, não sei, desenhando eu sou bom também. Até que chega um momento que ele olha e fala assim, caramba, eu não sou aquilo que me disseram que eu era. Mas, normalmente, dependendo de como foi essa construção, a gente tende a não aceitar. Eu não sou bom, não. É ela que acha isso. Você vê o valor do discurso, né? O discurso dos pais. E não só dos pais, né? Da sociedade, assim, porque a sociedade começa a validar. A gente tem um conceito na neurociência que chama viés de confirmação. Que esse conceito, meu Deus, a gente vai sempre achar um viés para respaldar o que a gente acredita. Então, eu acredito que eu sou uma pessoa que ninguém gosta de mim. Aí, o simples fato dela estar olhando pro lado e falar, tá vendo? Ela não gostou de mim, ela já não tá mais me olhando, ela tá olhando para baixo. E ela só tá pensando na próxima pergunta que ela vai fazer. Mas eu vou começar a interpretar a minha realidade buscando aquilo que eu acredito. Então, eu começo a prestar atenção no que é importante para mim. E nem sempre o que é importante para mim é bom para mim, mas fica validando aquilo que eu já acredito. A professora falou isso, mas ela falou porque ela é paga para falar isso. Você falou de validação. A validação é uma coisa que eu pego muito na clínica, né? Que é a busca pela validação. Eu entendo que todos nós temos uma necessidade, a gente depende do outro, a gente não vive sozinho, a gente quer agradar o outro, mas existe algumas pessoas que sentem uma necessidade muito grande de validação. Isso está muito relacionado à autoestima? Nossa, completamente, porque é como se a gente pensasse assim, se eu não me amo, se você me amar, eu vou começar a me amar. Quando você me amar, eu vou me amar.
quando o mundo me amar, eu vou me amar. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo mais de uma vez. E vocês já devem ter pego o caso assim. Sim. Paciente extremamente tímido, assim, com dificuldade de falar em sessão. Aí você começa a destrinchar ali com o paciente, aí ele vira e o que você gosta? Que se tudo fosse possível, o que você faria? Queria ser popstar, sei lá, ter uma banda de rock que, sei lá, um rockstar. Meu, cara não consegue nem falar oi, vai subir num palco e cantar para 300 milhões de pessoas. Como, né? Mas aí quando você vai entender o que tá no fundo dessa fala, na verdade, é como se ele estivesse dizendo assim, se 3 milhões de pessoas me validarem, eu vou passar a me validar. Só que aí é que tá o X da questão, não vai. O que o outro sente por mim não é capaz de modificar o que eu sinto, a não ser que eu permita. Eu só consigo amar alguém que se permite ser amado. Eu posso querer o melhor pra você, mas se você não quiser junto comigo, eu não consigo te entregar. Então, não adianta. Se eu tô me sentindo mal, e aí eu vou e coloco um biquíni, posto uma foto no Instagram, e eu recebo, sei lá, 100 comentários de pessoas dizendo o quanto meu corpo é bonito, eu não vou passar a me sentir bem comigo mesma, porque aquilo até faz um carinho no teu ego, mas não muda a sua percepção de si mesmo. Interessante isso que você está falando, porque o Instagram é um bom lugar para você olhar isso daí. Às vezes você vê a pessoa extremamente tímida, extremamente assim reservada, aí você vai olhar a foto no Instagram, tá lá a pessoa de uma forma, né, ou sem camisa, né, no Instagram, ou mostrando os seios, né, essa timidez, né, ela é um indicativo, pelo menos na clínica, né, ela é um indicativo muito importante de como que a pessoa, que ali tem alguma coisa. Ali tem alguma coisa que precisa ser dito, né? E o Instagram pra gente isso é fantástico. Ele mostra muito mais do que a gente veria em outras situações. Uhum. Mas aí vocês levam isso pro paciente? E vocês olharam o Instagram e tem... Não, às vezes Não, o próprio paciente. O Às vezes ele paciente mesmo fala. pede para seguir, né? O próprio paciente fala, olha, eu postei isso, eu tenho alguns pacientes que falam assim, olha, eu postei isso aqui, tive tantas visualizações, nossa. E aí é um objeto de estudo naquele momento, né? O WhatsApp, status, né? Eu falei Instagram, mas tem a figura do WhatsApp, mas redes, né? a gente Redes não sociais. costuma seguir paciente, mas eles solicitam. Sim. Eles solicitam. E aí você vê a foto. E eles mesmos mostram pra gente, igual, eu postei isso, eu fiz isso, eu postei isso aqui e aconteceu isso, isso e isso. Então, eles falam muito, né, bastante sobre esse tipo de coisa. E ali é um ótimo indicativo de estudo, né, de trabalhar ali com o paciente, por que que ele postou, o que que ele fez, como que ele se sentiu, com os comentários. Aí você destrincha, né, toda uma história ali, Sim. né? Apesar que eu falei que a gente não segue paciente, mas não é uma regra, né? Não é isso que eu falar. Não tem essa coisa mesmo. De... A gente costuma não seguir, né? Eu também não gosto muito, porque acho que acaba invadindo um outro espaço. Mas eventualmente, dependendo, né? Às vezes deixou de atender, ou sei lá, o paciente cria algum tipo de conteúdo que é legal e fala sobre filosofia, e se é um conteúdo que você gosta de... Isso que você, voltando, né, da infância, né? Tem alguma coisa que a gente pode estar fazendo na infância que possa ajudar a essa criança a se sentir suficientemente com as experiências de vida dela ali, né? Que possa ajudar nas interpretações, que possa fazer com que essa autoestima seja uma autoestima saudável? O que eu vou te falar agora é extremamente contraintuitivo, tá bom? Tá. E é um conceito muito recente e ele é um conceito que vai desmistificar muita coisa. Até então, o que a gente conhecia dentro da ciência, não é isso, tá? Eu tô sendo reducionista aqui, peço desculpa para quem é da área, mas seria o negativo gera um comportamento de esquiva, e o positivo gera repetição de comportamento.
coloquei o dedinho na tomada, tomei um choque, a chance de eu colocar o dedinho na tomada diminui quase que 100%, significativamente, né? A não ser que eu tenha alguma questão ali de deficiência, muito provavelmente eu não vou querer me machucar novamente. Então, toda vez que eu faço alguma coisa que me gera um estímulo, uma reação ruim, eu tendo a não fazer aquilo, né? Salvo, de novo, exceções, porque elas existem. Hoje, o que os estudos mostram, e aí vocês usaram um conceito aqui muito legal que vocês falaram sobre validação, né? Então, toda vez que eu gero algo positivo, eu tendo a reforçar aquele comportamento, porque o meu cérebro entendeu. E isso pode ser bom ou pode ser ruim para mim, porque o vício gera algo positivo como prazer, faz com que eu queira fumar o segundo cigarro, só que não necessariamente ele é bom para mim, mas aquele prazer que foi gerado com a substância me faz querer mais da substância, tá? Hoje a gente sabe, a gente tem estudo mostrando que o que é o ideal? Só ser. Sem o lado A e sem o lado B, tá? Então, por quê? Porque toda vez que a gente fica muito bem, você conseguiu, é isso, encaixou a pecinha certinho, você gera uma criança com necessidade de validação, porque ela começa a executar o comportamento para ouvir o muito bem. Ela quer tirar a nota boa para ganhar a estrelinha da professora, o parabéns, porque quando você tira 8,5, 9, vem acompanhado de um parabéns, quando você tira 6, não vem. Ou na minha época era assim, não sei como é hoje em dia. Então, isso é um conceito muito contraintuitivo, porque é um novo olhar. E isso é o que funciona. O que acontece? Quando eles separaram os grupos de criança, aquelas crianças que recebiam toda hora muito bem, muito não sei o que, não sei o que, não sei o que, tendem a ser crianças mais inseguras do que as crianças que só você está encaixando a bolinha na bolinha. Só narrar para a criança o que ela está fazendo, porque aí independe. São crianças que exploram mais e são crianças que no futuro tendem a fazer mais coisas sem depender da validação do outro, que é o ideal. E assim, é incongruente com o que a gente faz. É totalmente fora e é difícil, tá? Porque eu tenho uma nenê de 1 ano e eu sei disso. E eu me pego no muito bem. Né? Porque assim, também é pego fazendo isso. A gente vira pra paciente, bate palminha, fala, que legal, você foi no mercado, eu tô muito feliz. E aí o que a gente faz? O paciente, eu vou no mercado de novo só pra Nath bater palminha na próxima sessão. Só que o ideal é que ele vá por ir, porque ele quer, e não pra Nath bater palminha na sessão. Então assim, isso é o que a ciência hoje mostra de mais eficiente. Como criar uma excelente autoestima. Nem fulaninho, você não é capaz, né? Nem o contrário. Fulaninho, como você é maravilhoso. Mamãe te ama. Uhul, vamos colocar a prova número 10 na geladeira e colar pra todo mundo ver, que era o que a gente fazia. Tem desenho pela casa. Não é o ideal. O ideal é que legal você fez. Como você se sentiu fazendo esse desenho? Você fez um desenho. Eu gostei. Me mostra como você fez. Mas só na sua defesa, você tem licença poética, viu? Eu sou vó. Ela é vó. Vó pode. Vó pode. Mas é isso, assim. Então, assim, isso é que a ciência mostra hoje de mais... essa seria a base da perfeição. Complexo, né? Porque a gente sabe que nem tudo que é o ideal é o real no nosso dia a dia. Mas quanto mais a gente conseguir usar dos conceitos que a gente sabe que são importantes, eu acho que eles são favoráveis, né? Tentar pelo menos diminuir o número de validações, para que a gente também não crie no futuro uma criança que é dependente de elogio. E que vai ser provavelmente, de repente, a menininha que posta a bunda no Instagram para que as pessoas falem, nossa, que corpo bonito. Sim. Ou quando posta uma foto, né, uma coisa que eu reparo muito, tem algumas pessoas que postam uma foto, aí vem os comentários. Linda, maravilhosa, né? Isso no nosso pessoal, né, que eu vejo. Né? E isso daí é uma coisa que, se não postam nada, se não falam nada, aí a pessoa já fica... Meu Deus! Ver como é da nossa cultura, né? Da nossa cultura. Toda vez que, até então,
era bom fazer isso, não era ruim, né? Você lembra do Super Nani? Como que era? Ah, a criança fez o que você quer, coloca num quadro, deixa todo mundo ver, coloca 5 estrelas. O pessoal fala muito ainda do Super Nani. Era o que era considerado como positivo. E aí hoje vem um estudo que joga tudo isso por terra, fala, olha, não é o ideal. E aí é uma reconstrução cultural que a gente tem que fazer, que vai reconstrução cultural demora. Demora. Não é uma coisa simples. É atual, você não se dá conta, porque eu sabendo disso, eu tento não fazer. Quando eu tô sozinha com a minha filha, que a gente brinca e tal, eu fico só ali, sabe? Eu fico tentando não ficar. Mas quando você vê, você quer de algum jeito, porque você se alegra ai, deu certo, conseguiu, não sei o que. E aí, o que tende a acontecer? A criança fica esperando. Ela faz e fica olhando pra você, ai, conseguiu. E aí depois vira aquele, mãe, olha o que eu sei fazer. Mãe, olha pra mim. Mãe, porque ela não tá fazendo por ela tá fazendo por você. E aí, como que ela vai crescer enquanto adulto? Fazendo pelo outro. Isso vai definir, inclusive, os caminhos da própria profissão da pessoa. A pessoa não vai buscar profissões onde ela é validada, onde ela tem atenção. E aí eu fico pensando assim, na construção da autoestima, existem pessoas que têm aquele ideal do eu, né, bem elevado, né, até que inalcançável, e a pessoa fica sempre nessa busca desse ideal do eu, assim como tem aquelas pessoas com o eu ideal rebaixado, né? Então a pessoa ela se satisfaz com pouco, ela se contenta com pequenas conquistas, né? E hoje, né, esse é um pouco criticado, né? Você se dá com pouco, você conquistando as coisas aos poucos, é um pouco criticado na nossa sociedade. Como que você vê essas duas construções desse eu elevado e esse eu rebaixado? A gente não precisa necessariamente de muita coisa para estarmos satisfeitos enquanto humanos, né? O ser humano não tem necessidade de morar numa mansão de 36 quartos para que ele sinta alegria. A gente não tem essa necessidade, mas culturalmente isso passou a ser valorizado. Então a gente foi construindo culturalmente algo que sucesso está vinculado àquilo que eu tenho. E eu acredito que a gente está vivendo numa nova era de desconstrução disso também. Porque hoje as pessoas muito poderosas e as pessoas com maior poder aquisitivo, elas têm deixado de fazer uso desse tipo de recurso e elas estão demonstrando um pouco mais assim, um corpo mais saudável, uma preocupação maior com a saúde, com a leitura. Então acho que hoje a gente tá fazendo um movimento um pouco contrário, mas de novo, uma mudança cultural leva tempo. Ainda existem muitas pessoas que estão vinculando sucesso com a capacidade de aquisição que você obtém financeiramente através daquilo. E eu acho que o pior de tudo é que a gente vive numa era de performance. E as pessoas não estão se permitindo relaxar. E isso está nos adoecendo enquanto sociedade. Então, acho que essas pessoas que hoje se satisfazem com pouco são cada vez mais raras. Elas são quase que inexistentes. E elas são cada vez mais mal vistas, porque todo o resto da nossa sociedade tá com um hiperfoco em fazer. Você nunca mais vê as pessoas simplesmente batendo um papo na calçada. Não tem mais isso. E aí me lembra, desculpa, Leandro, mais uma vez, que eu sempre estou te cortando, né? Bem tranquilo. A gente estava comentando, né? Tem pessoas que você percebe que ela tem altas habilidades. Várias, assim, você percebe, são pessoas que nem percebem, mas tem até algumas invejas em cima dela, porque ela se destaca, ela faz, mas ela não tem a percepção de si boa, é uma percepção de si baixa, né? E eu queria até complementar essa sua pergunta, porque mesmo tendo um sucesso financeiro, tendo o ideal lá em cima, e buscando esse ideal, ainda assim tem pessoas que têm estima baixa. Não é comum.
porque aí a gente precisa, de novo, né? O ser humano é único, ele é muito subjetivo. A gente tem que entender o que é sucesso para aquela pessoa. E muito provavelmente, para a sociedade, sucesso é eu andar num carrão, ter um relojão e, sei lá, poder viajar, morar numa mansão. Então, isso, a Nath é um sucesso. Nossa, ela deu certo na vida porque ela conquistou tudo isso. De repente, pra mim, sucesso é ter uma família e ter 2 filhos e eu não consegui me casar, não consegui. Talvez eu entenda que eu fracassei a partir do momento. Então, assim, a gente precisa entender a história daquele ser humano. Porque aquele ser humano vai te dizer da onde vem a percepção ruim que ele tem dele mesmo. E muitas vezes, de novo, há exceções, sempre há exceções. Essas pessoas que conquistaram muita coisa, mas se sentem fracassadas, estão buscando dos pais validação. Enquanto o pai não virar para ela e falar: nossa, eu tenho orgulho de você, de tudo que você fez, você é um sucesso. Sim. Parece que há uma alma que não descansa. Às vezes a pessoa até alcançou um certo status. Sim. Mas não está satisfeito. Sim, mas é porque o papai e a mamãe não olhou nos seus olhinhos e falou: amorzinho da mamãe. Aí entra também. Enquanto o papaizinho e a mamãezinha não olharem pra você e disserem o papaizinho e o amorzinho da mamãe, você vai ficar o resto da vida buscando isso. E aí, quando não tem mais papaizinho, é o marido, é alguém que vai fazer esse papel dentro da sua vida. A autossabotagem é uma coisa muito comum para as pessoas que têm baixa autoestima, né? E aí eu volto pro campo neural, né? Existem algum estudo que tem, de novo, as áreas mais ativadas e como isso afeta a pessoa no sentido neurológico? Autossabotagem é um conceito não aceito dentro. É popular, né? É um conceito popular. E a ciência acredita que o cérebro sempre faz o melhor e vai fazer sentido para vocês, tá bom? O que acontece quando a gente olha neurologicamente falando e depois a gente vai para a parte do filosoficamente falando, porque eu não vou dizer não existe, eu estou dizendo que a ciência não aceita esse conceito, tá? Nesse momento presente. Mesmo que a gente faça o pior, tipo fumar 20 cigarros por dia, o cérebro tá fazendo o que é bom para ele. Né? Ele tá gerando prazer, ele gostou daquela substância. Eu optei em não ir pra academia e ficar sentada assistindo Netflix comendo iFood. Neurologicamente falando, isso é bom. Eu tô gerando um monte de gordura pro meu corpo, caso eu precise, e tô poupando energia. Vai que aparece algum leão e eu preciso lutar ou fugir. Melhor eu estar resguardado do que cansado pra caramba depois de uma aula de spinning. Então, o cérebro ele vai buscar fazer o que é bom para ele. O que acontece quando a gente se sabota? Tem alguma coisa que me faz... que eu uso aquilo como defesa. Então, vamos para o mesmo exemplo. Não fui treinar. E aí, fiquei em casa assistindo TV e comendo comida hiperpalatável. Quando você vai investigar o que está sabotando o comportamento de ir para academia, você vai ver que essa pessoa provavelmente é uma pessoa que não tem tempo para nada. O único momento de vida que ela tem é aquela das 6 às 7, antes que as crianças cheguem da escola correndo, tendo que tomar banho. E aí, se ela não entender e negociar isso de um jeito que ela consiga ter algum tipo de lazer para ela não vai pra academia. E aí ela tá chamando de autossabotagem, mas na verdade o que a gente chama de ganho secundário. Sim. Tá existindo um ganho. Em psicanálise a gente chama de satisfação. Existe uma satisfação por trás. A pessoa, ela luta para ter aquele emprego, né? Ela estuda, faz... Quando chega próxima da promoção, aí a pessoa começa a faltar, começa a causar alguns problemas, e aí a promoção sai. Ou aquela pessoa que quer ter tanto um namorado ou namorada, né? E busca, quando encontra, aí a pessoa pega e começa a fazer coisas, ou a brigar, ou ter questões que aí vai e cessa a relação. Então, assim, existe ali uma satisfação, mas que entra numa culpa, né? A culpa, ela é o que o Lacan chamava de gozo, né? Ela fica gozando ali naquela
naquela culpa. É o medo. Conforme Então, você... autossabotagem É o medo. é um medo. Então você quer algo, mas você tem medo que aquilo aconteça. Então aquele medo se torna maior e faz com que você não realize o comportamento por medo. Então é um medo que geralmente é um medo que você talvez nem tenha tomado consciência dele ainda, mas ele está presente, de algum jeito ele existe. E aí você começa a eliminar possibilidades de que aquilo aconteça porque você não sabe como vai ser e normalmente você acredita que de alguma forma aquilo pode ser ruim para você ou que você pode não estar pronto o suficiente para lidar com aquilo. Hoje se fala muito da procrastinação. As pessoas procrastinam. Tá. Tem uma relação também com a autoestima? Com a baixa estima e a procrastinação. A gente tem formas de procrastinar, tá? E todas elas estão relacionadas com a autoestima. Eu posso procrastinar porque eu quero que seja perfeito. Não vou gravar o vídeo, eu ainda não tenho equipamento, eu preciso da câmera XPTO, eu preciso do cenário, enquanto eu não conseguir isso daí, eu não vou gravar, procrastinei, por perfeição. Por quê? Porque o que isso tem a ver com a minha autoestima? Se eu não sou tão bom assim, não sou tão bonito, não sou tão legal, se não for uma câmera maravilhosa, um cenário perfeito, ninguém vai me assistir. Então tudo precisa ser perfeito, porque na verdade eu tô baita inseguro, aí eu dou esse monte de desculpa, procrastino por perfeição. O outro tipo de procrastinação é por evitação. E aí, normalmente, a gente evita porque a gente acha que não é bom o suficiente, que não vai dar certo, que você não consegue fazer, que vai demorar muito, que vai depender de muito esforço, então você não quer ter muito esforço e aí você acaba não fazendo. De novo, autoestima vinculada, porque tá ali, a gente não consegue fazer tão bem, a gente não vai conseguir fazer tão rápido, vamos assistir o filminho que a gente dá mais certo. E uma outra forma de procrastinação é você procrastinar porque você acredita que você vai melhor quando os prazos são curtos. E aí, de novo, o que tem a ver com autoestima? Tem a ver com a crença que você tem a respeito de você mesmo. Eu preciso estar com a corda no pescoço para que eu consiga performar. Então, a gente procrastina porque a forma como a gente se enxerga diante das tarefas faz com que a gente haja de determinadas maneiras. Mas, de novo, tem solução. Dá para você se entender, dá para você racionalizar os seus comportamentos e criar estratégias para lidar com isso. Então, a gente tem formas específicas de tratar a autoestima hoje, ou as duas coisas, mas a procrastinação hoje, porque, por incrível que pareça, é algo que vem sendo muito estudado, porque é uma queixa cada vez mais comum entre as pessoas. Elas, é a queixa número 1 do meu público. Engraçado, né? Uma vez eu coloquei uma pesquisa no Insta e me surpreendeu. Sim. Porque foi o que as pessoas disseram que mais atrapalha a vida atualmente, a procrastinação. A gente tem excesso de estímulo. Sim, o próprio celular, ele entra nesse... A pessoa, ela vai estudar, mas antes... Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que tem muito relação também com o que a gente falou anteriormente da autossabotagem, né? Porque tem um medo por trás disso tudo, né? E eu acho que um pouco de cansaço, sendo bem sincera. Também por causa desse excesso de estímulo. E aí, assim, você começa a querer dar uma navegadinha pra você... Porque antes, a gente tinha um pouco mais de tédio. A gente tinha um pouco menos performance, assim, o tempo todo, né? Bem ou mal. A gente tinha um tipo de rotina que saiu da escola, acabou. Tinha ali uma liçãozinha de casa pra fazer e deu. Hoje em dia a escola continua, porque continua na rede social, aí a fofoca que aconteceu de manhã tá rolando à tarde ainda, aí já virou não sei o quê, aí... Então, assim, parece que... E a gente leva trabalho pra casa, porque aí você entra no WhatsApp, aí o paciente manda mensagem aí perguntando, porque antes não tinha essas coisas, né? Não. Acabou, desligou a luz, apagou a luz, acabou. A tecnologia, ela invadiu, né? Ela acabou com esse tempo cronológico. Cansa, assim, o tempo todo você tá na função. E hoje, sei lá, não sei vocês, mas o meu trabalho depende da rede social. Então, pra mim, estar navegando não tem a ver com descansar, tem a ver com estar trabalhando. Sim. E você falou uma coisa bem interessante, que pouco se fala. A importância do tédio. Nossa. Porque agora até o ócio tem que ser criativo.
Né? O... Isso tem que ser criativo, né? Por isso que eu falei, a gente tá numa era de alta performance, que as pessoas elas estão esgotadas e ansiosas e elas nem conseguem entender que elas estão ansiosas porque elas são funcionais. Aí elas pensam assim, eu não tô ansioso, Sim. porque eu faço as coisas que eu tenho que fazer. Mas quando você vai investigar a fundo, você vai ver, a pessoa tá mega ansiosa, ela tem uma mega aceleração do pensamento, mas tá se tornando cultural. Né? Tá se tornando, é o novo normal. Então, é normal. Você assiste TV jogando no celular? Normal. Você não consegue mais ler um livro sem ouvir música? É normal. Mas não o cérebro não tá mais se adaptando. Quantas pessoas vocês conhecem que deita e fica olhando pro nada? Eu lembro que eu fiz uma pesquisa um tempo atrás, até quando eu participei de um seminário sobre trabalho e família. E agora eu não vou lembrar o nome do neurologista, que ele fala, o cérebro, ele é muito capaz. Ele pode fazer muitas coisas, a nossa atividade cerebral. Só que ele não é multifuncional. É uma coisa de cada vez. E hoje, cada vez mais, se exige você fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Porque senão a gente não dá conta. Senão não dá conta. E aí é onde tem sido o cobrado cansaço. de muita coisa. Assim. Porque você falou da procrastinação nessa enquete, mas o que eu mais ouço na clínica é: estou cansado. E eu nem sei porque eu estou cansado. Mas, Que bom, eles estão tendo consciência, pelo menos. Porque muitos que eu atendo, assim, nem conseguem perceber a exaustão. Porque tá tão, sabe, tão dentro dessa dinâmica e tão assim, eu preciso performar, eu preciso fazer, eu preciso ler 10 livros por ano, por mês, eu preciso não sei o quê, aí tem que treinar, aí tem que não é, que a pessoa... eu tô me sentindo incompetente porque eu não tô fazendo nenhum curso e eu tô com esse tempo aqui no vai ter curso, os né? cursos. Verdade, a gente tá sempre fazendo um curso, né? É verdade. Isso daí é importante se falar, e a gente quer falar sobre esse assunto também em algum podcast, que é esse é um discurso neoliberal, né? Um discurso de um tipo de grupo que quer que você realmente esteja sempre ligado, porque isso favorece alguém, favorece a quem tem o poder, né? Que você esteja sempre ligado, sempre fazendo, sempre produzindo. Tanto é que hoje o home office ele ajuda muito nisso, né? A pessoa ela acorda às 7 da manhã, mas vai desligar às 9 da noite, né? E aquela sensação de que você não produziu. É uma sensação as pessoas elas relatam bastante, né? Sim. De que você O dia não tá foi sempre- proveitoso. Ou a pessoa, se você pegou um dia que o computador estava ruim, a internet caindo e você não fez nada, nossa, assim, o sentimento de culpa é muito grande. E a pessoa vai dormir com esse sentimento de culpa, porque amanhã eu vou ter que produzir 2 vezes mais. E aí, como não afetar na autoestima, né? Sim. Como não afetar. E as redes sociais também têm um fator muito importante nisso, né? Nossa, a gente tem, assim, um antes e depois Sim. de rede social, assim, como se fosse o antes de Cristo, depois de Cristo, assim, de verdade. Ela surgiu mais ou menos por volta de 2010, assim, quando começou a tomar força e tudo mais, né? Tinha antes, mas não tinha na proporção que a gente tem agora. E o ser humano, ele usa a comparação para adquirir a própria identificação de quem ele é. E antes o nosso grupo de comparação ele era muito pequeno, a gente se comparava muito mais com os nossos pares, porque era aquilo que a gente tinha disponível. E hoje a nossa comparação ela é a nível mundial. E isso afeta muito, porque o nosso cérebro não está preparado para isso, né? Então, assim, uma coisa é eu me comparar com a Raquel que estuda na faculdade junto comigo, ou com a fulaninha que trabalha ali no mesmo setor que eu e não sei o que, não sei o que. E hoje as pessoas elas estão se comparando com o CEO da indústria da Samsung que posta vídeo no Instagram, que acorda às 5 da manhã e entra na banheira de gelo e faz 10 flexões com 3 penas na cabeça. Já começa o dia com Halayama. Umas coisas assim, e aí é isso que as pessoas acham que elas têm que fazer no dia a dia delas. E elas começam a se cobrar isso, assim, né? E aí o cara, coitado, não tem dinheiro nem pra comprar uma bacia
mas precisa do tanque de gelo, porque se não tiver o tanque de gelo, ele nunca vai ser o CEO da Samsung como ele vê no vídeo. Sim. E começa, né? E aí começa, é muito bom, A sensação de fracasso, né? mas é muito ruim. E é ao mesmo tempo, né? Aquela velha história da faca de dois gumes, né? Que Sim. tipo de função que você tá dando para aquilo. E a maioria das pessoas não consegue discernir e separar isso, né? Não consegue olhar e falar assim, isso daqui é a rotina do cara, combina com a vida dele, não sei o que, deixa eu ver que tipo de ensinamento que eu posso tirar daqui. A maioria das pessoas, elas acreditam que se elas seguirem aquele passo a passo, elas vão ter aquele resultado. E não necessariamente, porque a gente já conversou aqui que tem um antes, né? Não Sim. é uma raiz que sustenta uma árvore. E você disse São uma várias. coisa interessante Rotina é uma delas, né? de 2010 para cá que teve boom. E foi o quê? Se a gente for analisar, é a adolescência, que é o público mais atingido, que está na construção do seu eu, né? Que está buscando a sua identidade, essa fase da vida. E aí as redes sociais, eu acho que elas afetam muito mais até esse público, né? A gente tem um livro bem famoso que chama Geração Ansiosa, ele tá bem hypado. Sim. E ele fala justamente disso, assim, né? De quantos transtornos aumentaram exatamente nesse público em geral. O quanto que esse público tem sofrido com o uso da internet em geral, né? Dos dispositivos eletrônicos de uma forma geral, das famosas telas, assim. Porque ele não usa só a rede social, Não, a rede ele fala social de é uma tudo. delas. Mas sim, a gente cresceu um número de transtornos e quando você é adolescente, primeiro que você está buscando seus pares para conseguir identificação e depois que você não tem um córtex pré-frontal totalmente formado e você já não tem mais tanta supervisão dos seus pais, né? Enquanto criança você ainda consegue restringir muito, e aí quando se torna adolescente essa restrição se torna um pouco menor, você passa a ter um pouco mais de liberdade, mas você não tem tanta racionalização para conseguir usar essa liberdade. E aí isso tende a atrapalhar um pouco o desenvolvimento, porque assim, de novo, né, você vai se comparar com a menininha que o pai dela é trilhardário e ela anda de jatinho, porque é esse tipo de conteúdo que performa na internet. É a vida que você gostaria de ter, mas não tem. E as redes sociais, ela abriu caminho para algo que se fala pouco, mas que também tem o seu poder de ser bom ou nocivo, né? Que é os jogos, né? Verdade. Hoje os jogos são uma forma de interação entre as pessoas. As pessoas se comunicam através dos jogos, né? Eu vejo as pessoas se interagindo, né? Cada um na sua casa, né? Interagindo entre eles, né? E jogando entre eles. Eles conhecem todos os jogos, conhecem todas as... Só que existe um certo empobrecimento da relação humana. Os namoros virtuais com os adolescentes, e eu já atendi adolescentes que não soube se relacionar com a pessoa fisicamente. Porque a única forma de se relacionar, né, era online. Que é uma discussão que a gente fala muito a respeito de que os jovens não fazem mais sexo como antigamente, né? Não é a prioridade para eles, né? E isso é um fato interessante. Não sei, a gente não sabe se é bom, se é ruim, que a gente só vai em termos de ciência, de psicologia, de psicanálise, a gente só vai saber depois, né? Depois de um certo De tempo. verdade, assim, eu acho que a gente não precisa impor o nosso estilo de vida porque a gente acha que é correto, ele só é conhecido, Sim. né? Talvez as formas que nós nos relacionamos vão mudar, Sim. mas a gente vai se adaptar a isso, porque as coisas são como são, né? E assim, E não vai não adianta, não vai alterar. não vai deixar de existir ChatGPT, ou você integra ele no seu dia a dia e usa Sabe, essa ferramenta a seu favor, ou você, porque não sei o quê, porque o chat, porque ele já existe e ele vai faz parte. permanecer. A rede social não vai, ela pode mudar, ela pode se ressignificar, mas eu acho que as relações talvez vão se ressignificar e até então o sexo era muito importante, talvez aquilo que você diz vai passar a ser um pouco mais importante do que a forma física de contato, e nós somos seres adaptáveis, né?
Sim, e A gente cresceu no meio da selva, e aqui a gente tá, né? Então a gente evoluiu para que para as coisas sobreviver não fossem é, como diz a Lady Darwin, não é aquele que é o mais forte, é aquele mais que está adaptado, Exatamente. né? Eu não sei se você se lembra. Existe um filme chamado O Demolidor, Não. do Sylvester Stallone e com Wesley Snipes, que era um cara que ele acorda no futuro, um policial. E ele começa a. Por exemplo, se você fala palavrão, onde você tá, cospe uma multa. Você não pode. Né? E assim, nesse filme, eles falam sobre. Por exemplo, a relação sexual é através de um óculos. Então você coloca o óculos, né? E você tem as sensações, né? Olha, é um filme antigo, né? Olha só, É, já estavam tão. e aí, só que quem assistiu esse filme, por favor, só depois fala o que significam as três conchas. Quem assistiu Desafio? é um desafio. Desafio. Quem assistiu o filme vai saber o que é aquelas três conchas. Tá, gente, ó, mas é um filme antigo, tá? É um filme antigo. Tá bom? Deve ser da década de 90 esse filme. Você falou uma coisa que me chamou aqui, acendeu a luzinha de alerta, que é a ansiedade, que é os transtornos, né? A baixa autoestima, ela colabora para esses transtornos como ansiedade e depressão, que é considerado o mal do século? Tá. Eu diria que com certeza, tá? Porque a ansiedade, ela vai influenciar a forma como eu me relaciono com a autoestima, vai influenciar a forma como eu me relaciono com o mundo. Então, quanto mais dificuldade eu tiver em lidar com o mundo, mais propício eu tô a qualquer tipo de transtorno. Lógico que não os transtornos do neurodesenvolvimento, porque esses têm a ver com neurodesenvolvimento, maturação cerebral. Mas com esses transtornos que são adquiríveis, sim, porque eu vou ter dificuldade, né? E assim, se eu me sinto mais inseguro, a chance de eu me sentir mais ansioso é muito maior do que quando eu me sinto seguro. Se eu me sinto uma pessoa, se eu tenho menos valia, se eu sinto que eu não sou bom o suficiente, que as pessoas não gostam de mim, a chance de eu ter um isolamento e disso me gerar uma depressão é maior do que a de uma pessoa que acredita que ela é benquista. Uhum. E você falou de depressão. Baixa estima e depressão, né? Muitas vezes elas têm, não entre os médicos, mas no popular, assim, o pessoal confunde um pouco essa... Depressão é um transtorno onde o principal sintoma é anedonia. É falta de vontade de fazer as coisas, tá? Não é tristeza, mas é essa... se eu pudesse, eu passaria o dia inteiro na cama. E aí, quando a gente fala de casos mais graves, eu não tenho força, não tenho dopamina suficiente, motivação suficiente para escovar os meus dentes, para ir tomar um banho. Em casos gravíssimos, para tomar água. Se alguém não trouxer água até mim, eu simplesmente não bebo. Nenhum tipo de água, não me alimento. Então, a gente está falando de um sintoma específico, tá? Baixa estima está mais relacionado a ter pensamentos muito críticos com relação a mim mesmo. E esses pensamentos gerarem comportamentos baseados em fatos que não são reais, mas que para si parecem reais. Então, são os dois conceitos. Eles se integram e se misturam como a gente acabou de explicar. Por quê? Porque normalmente, se eu tenho uma visão de mundo em que o mundo não é bom para mim porque eu não sou bom o suficiente para esse mundo, a chance de eu me isolar desse mundo e não querer fazer parte dele é muito grande. Se eu olhar para esse comportamento, que nome que eu dou para ele? Depressão. Uhum. Então, os pensamentos, por exemplo, pensamentos intrusivos, os pensamentos automáticos, eles de uma certa forma vai moldando e alterando a nossa bioquímica. Nossa, completamente, sim. Por isso que Porque é necessário o tratamento. Se eu começar a sorrir, eu vou começar a liberar, nem que seja um pouquinho de química no meu cérebro, de que as coisas estão boas. Isso vai gerar uma percepção de que tá tudo bem. O que é percepção de que tá tudo bem? É química que tá jorrando, que tá me fazendo sentir que tá tudo bem. Se eu começar a me sentir hostilizada, sentada aqui,
eu vou gerar química automaticamente no meu cérebro. Minha amígdala vai disparar, ela vai começar a jogar adrenalina pro meu corpo, vai, nossa, esse podcast não tá legal, eles estão me olhando com uma cara estranha, acho que eles vão me ofender a qualquer momento, eles estão me hostilizando. Então, é Não automático, te né? ofereceram água, nem salgadinho. Pô, me deram uma baita caneca aqui. Você quer água? Não, obrigada, depois eu tomo. Tem bala aí também. Eu gosto da laranja, vou pegar. Pois é, eu acho interessante que a gente está falando. Nossa, você levantou vários pontos aqui para É mim. porque é um tema complexo, né? Você falou da posição social. Uhum. Eu acho que a posição social, se você tem uma posição social, vamos dizer, elevada, num mundo onde existe que tem que performar, eu acho que isso ajuda muito a pessoa ter uma autoestima elevada. A gente pode classificar assim, dessa forma, por exemplo? Ajuda desde que isso seja o que ela quer, né? Se isso for o que ela almejou, sim. Uhum. Agora, se essa pessoa, isso para ela não é importante, tudo que ela gostaria era, por exemplo, de ter uma boa relação familiar, não. Eu faço essas perguntas. Vai ajudar um pouquinho, né? Pô, pelo menos meu trabalho deu certo, sei lá. Mas no fundo, quando você vai conversar com aquela pessoa, ela vai falar, mas tudo que eu queria era poder ter um churrasco no domingo com a minha família, e eu não tenho. Uhum. Então sempre tem isso, assim, né? Depende muito do que é a sua percepção de sucesso. E a sua percepção de sucesso, ela é relativa. A gente tem uma percepção geral, sei lá, que Jung chamaria de arquétipo. Né, uma idealização do que é uma mãe, e aí a gente vai fazer uma descrição um pouco parecida, porque é a construção, mas o que cada um espera da sua própria mãe é individual, né? Sim, e eu gosto de fazer essas perguntas, tá, pessoal? Porque são coisas que a gente ouve na clínica, né? Coisas do dia a dia. Do dia a dia. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, eu ficaria melhor, minha estima por mim mesmo seria melhor. Então, eu tô trazendo essas coisas. É a tal da coisa assim, o dia que eu for promovido, eu vou me amar. Sim. O dia que... E não acontece. Não é isso. Não se acontece trata assim, disso, né? É que eu acho que é mais fácil você terceirizar a responsabilidade, sabe? Acho que pra mente acaba ficando mais fácil assim, eu vou dizer que o dia que eu alcançar, que eu tiver doutorado, eu vou me sentir seguro o suficiente pra falar no podcast. Só que o que tá te impedindo de falar no podcast não é o fato de você não ter doutorado. É o fato de que você não consegue, na hora, transpor o seu conhecimento de uma forma clara, ou porque você acha que não tem conhecimento suficiente. E aí você acredita que esse conhecimento suficiente ele vai ser adquirido a partir do momento que você fizer um doutorado. Ele até pode se multiplicar. Mas se você não conseguir passá-lo, se você não conseguir ser um bom executor de conhecimento, né, um bom professor, você pode ter todo o conhecimento do mundo. O que importa é que o teu aluno que está te ouvindo, ele está entendendo e está compreendendo os conceitos que você está passando para ele. E é outro papel. E aí você vai ver que essa pessoa pós-doutorado, ela não grava o podcast dela. Verdade, tem muita coisa aqui. E é fácil cair nisso, é fácil cair na procrastinação. Porque se eu coloco um ideal desse, de que eu só vou ter um podcast quando eu falar bem, quando for pós-graduado, então o que eu faço? Eu não faço a minha pós-graduação, logo eu não vou ter podcast, aí eu não preciso lidar com o fato de que para fazer isso eu preciso ter todo o trabalho. Isso é muito comum também, né? A gente no discurso das pessoas a gente vai pegando, né? Uma coisa, o que o Lacan diz, o dizer é diferente do dito, né? Assim, as pessoas falam o que quer, mas não por trás ali tem algo que não quer, algo que evita a todo custo, né? Uhum. Mais alguma coisa? Tem bastante. Eu tenho uma coisa muito importante de falar, assim, antes da gente ir para o encerramento, né? Mas eu acho que é a questão que as pessoas falam muito daquela pessoa que se cuida bastante, tanto na estética, tudo, mas aquela coisa exagerada, sabe? Faz uma cirurgia, faz outra, daqui a pouquinho faz outro procedimento, faz isso, faz aquilo, né?
E isso não é uma questão de cuidado de si. Eu acho que isso tem muito mais a ver com a percepção de si, a autoestima que ela tem. Eu acho que é uma idealização É uma que ela idealização. colocou a Ou baixo respeito de estima. como que é o ser humano perfeito, digno de ser amado. E aí ela vira para si mesma e gera um discurso interno de que eu só vou me amar quando eu for assim. Quando eu olhar no espelho e ver refletida essa imagem. Enquanto essa imagem não estiver refletida no espelho, eu não sou digna de amor, do meu próprio amor. Porque eu nem vou dizer que essas pessoas fazem isso para os outros, eu acredito que elas façam para si. Mas elas fazem porque elas acreditam que aquele é o ser que é digno de amor, aquele ser ideal. E aí, novamente, esse ser nunca é atingido, porque a perfeição ela não existe, e tudo aquilo que a gente imagina quando chega no nosso plano físico não é exatamente daquele jeito, traz alterações, né? O que está na nossa mente no real se altera, pelo simples fato de ter vindo para o modo 3D aqui. E aí você tá sempre insatisfeito, porque aquela figura ela é uma figura idealizada. E aí você só vai se amar quando o seu bumbum for igual da fulano, da Virgínia. Só que a Virgínia tem a genética da Virgínia. A Virgínia é a Virgínia. E você não é. E aí você nunca vai conseguir ver aquele bumbum em si, porque ele não é teu. Ele simplesmente não te pertence. E aí você gera essa busca em que você nunca está satisfeito com quem você é e sempre querendo mudar, porque você só vai se amar a partir do momento que você enxergar aquilo. E é por isso que a gente vê tanto daquelas pessoas que querem se transformar no Batman, Super-Homem, né? Quem? Na Barbie. Tem esse também, é verdade. Tem esse também. Busquei. Primeiro queria ser o Ken, depois... Não, primeiro queria ser a Barbie. Tem o que quer ser o Gustavo Lima, vocês viram? Tem. Ouvi falar também. Tem um que é bem famosão, assim, que ele faz de tudo pra ser o Gustavo Lima. E... não tem nada a ver com o Gustavo Lima, desculpa. Mas não tem nada a ver, sabe? Mas eu acho que a pessoa veio perdendo, Você vai acabar assim. com a estima dele. Imagina, marca um cara, tipo assim, olha, psicóloga vai ter, psicóloga falando isso, depois o cara, acontece não sei o quê, falta de responsabilidade emocional, não sei o quê, né? Mas falar a verdade também é uma forma de fazer com que o paciente consiga adquirir mais conceitos a respeito de si mesmo, não é? Sim, né? A gente fala que o processo terapêutico, ele não é só validação o tempo inteiro. Às vezes ele é bem, volta pra realidade. É necessário. É necessário. Eu falo muito de tomar bronca. Assim, eu falo pro paciente que às vezes é necessário tomar um chá de boldo para sarar do fígado, né? E o chá de boldo é horrível. Eu falo que a terapia tem esse momento, o momento do chá do boldo, né? Que é bem. Adorei essa metáfora, eu vou passar usando. Eu falo, eu sempre uso muita metáfora. É muito bom essa metáfora, porque eu acho que é exatamente isso. Não só na terapia, né? Mas em quantos momentos da nossa vida nos dá um chá de boldo, né? Sim, a vida tem isso, né? Sério, daria uma bela camiseta, né? Chá de boldo Curistou. Tem várias pérolas que eu uso, né? Meus pacientes, desculpa, mas eu uso várias pérolas mesmo. Não, mas Jesus falava em parábolas. Mas sabe que já existiu, né? Sim. Ele dominava a comunicação como ninguém, né? Então... Tanto é que os seus ensinamentos se aplicam até hoje justamente porque ele colocou dessa forma. Vamos ver, a gente está em quantos séculos pós-Cristo, né? E a gente assiste algo que Cristo disse e ele é totalmente aplicável. Você fala... Nossa, o que aconteceu ontem, é isso aí, né? Eu tô assistindo The Chosen. Ai, que coisa mais linda que aquela série, né? Você já viu? Gosto muito. Sim. Vale muito a pena, né? Assim, e já tinham me falado, assiste, e eu, não curto esses negócios de Cristo, mó triste, me deixa mal. Mas que série muito bem feita, né? Ela é linda demais, assim. Cenas emocionantes. Não tem como você não se apaixonar por aquele Jesus. Que Jesus lindo, doce, meigo. Minha filha fica vidrada, é tão bonitinho. E ao mesmo tempo enérgico, né?
Ele é bem legal. Tem aquela Eu acho cena. que tem uma visão humana, não essa visão idealizada, né? Ele é muito legal. Dogmática. Ele faz piada. É muito legal. É uma visão mais humana, mais realista, mais do jeito que a gente é. E eu né? acho que ele devia ser assim mesmo. É uma pessoa que tira sarro da vida, das pessoas. Eu, pelo menos na minha visão, Na sua visão. tem aquela cena aquele encontro dele com o Tiaguinho. Eu Que, Thiagão. que ele fala, que o Tiaguinho fala, por que você não me curou, né? Nossa, aquela cena pra mim, eu assisti umas 20 vezes. E toda vez que eu assisto, eu me emociono pelo grau de interação dos atores ali. É muito bacana. Eu acho que vai ter agora de novo, né? A Vai ter sexta mais? temporada, eu acho. Tem mais? Vai até a sétima. Vai Vai até até a a sétima sétima. temporada. É uma série, pelo menos é o que eu vi. Mas ainda não acabei. Eu ainda tô. Então, eu fica quieto, não dá spoiler. Não, eu tô falando da primeira temporada. Não dá spoiler. Eu tô degustando, Você sabe? tá em qual Porque- temporada? Na primeira ainda, porque eu parei. Então não dá porque spoiler. A gente não deixa de assistir. Tipo, quando a gente começa a assistir juntos, eu e meu marido, então a gente assiste juntos. Aí ninguém pode ver episódio quando o outro não tá. É um combinado. Porque é tipo algo que a gente faz juntos, assim. Então, como eu acabei vindo a São Paulo e na semana passada a família deles esteve em casa, então a gente não teve esse momento de série, porque a gente os recebeu pra passar o carnaval, aí logo na sequência vim, então a gente perdeu 2 semanas, que a gente assistiria um episódiozinho por noite, assim, sabe? Já é a hora que a nossa filhinha já tá mais pra lá do que pra cá, mas é tão bonitinho o jeitinho que ela olha e eu não. Sei que tela faz mal pra criança, mas eu acho que essa tela não faz mal pra ela. Talvez porque esteja Não ali os três mexam nas minhas crenças. os três estão ali. E não só reunidos, esse, né? não só esse. Eu acho que ela tá vendo Jesus, ela tá aí aprendendo um negocinho ali, enquanto o cérebro dela tá todo um ensinamento que eu não vou conseguir passar com tanta sabedoria, assim, sabe? E eu acho que ela tá construindo um conceito. E eu não sei, eu sinto que aquilo que a gente assiste realmente modifica o nosso estado de espírito. E sabe, olha, tô falando coisas meio que vão parecer místicas aqui, mas a gente tem um gatinho. E antes da gente assistir essa série, a gente tava vendo uma outra série de tráfico de drogas e tal, uma coisa um pouco mais pesada, assim. E meu gato não parava quieto. Quando a gente tava assistindo isso, ficava pra lá e pra cá, me encheção de saco com aquele gato que ele é recém, né? Ele surgiu na minha casa, eu tô criando. E aí ele não parava. E aí assistindo a série de Cristo, ele fica um amor. Eu acho que tem a ver com energia, Com sabe? certeza. Olha, existem estudos, né, que, por exemplo, aqueles programas que falam de crimes, que fazem aquela coisa sensacionalista, que coloca muito medo, em alguns países foi proibido, porque tem estudos que realmente piora o estado ansioso da pessoa, não colabora em nada, né, não, é um desserviço, né, na realidade, principalmente para alguns tipos de público, né, como idosos, por exemplo, que já estão vivendo uma fase de mais medo, mais inseguranças e tudo mais. Então, assim, não colabora, só piora mesmo, né? Acho que na Inglaterra que foi proibido, se não me engano. Eu não sei. Foi. Se não me engano, O Everton falou pra gente, né? acho que foi. Uhum. E não, eu acho que é bem legal, porque eu lembro que você fala da construção que a pessoa faz, às vezes, de um filme, né? Eu tenho até hoje uma imagem de que eu acordei de madrugada, liguei a TV, eu era adolescente, e tava passando aquele filme Ben-Hur, aquele antigo, sabe o Ben-Hur antigo? Não sei o que é Não. É um filme também da época de Cristo também. É um filme muito bonito, mas eu tenho o atual, que foi uma refilmagem, né? Mas tem o antigo. O antigo eu achei foi feito acho que na década de 50, mas é muito bonito, muito bacana. E para mim aquilo mexeu muito com as minhas emoções ali, com aquele filme, aquele formato, aquela mensagem, né? E isso é importante, sim, né? Lógico que a gente... você nunca mais esquece daquela cena do Exorcista. Vocês esquecem? Não. Exorcista? Não. A do virar a cabeça lá? Não. Olha lá, sabe? Todo mundo sabe qual é a A cena. do vômito verde? Meu Deus, como aquilo... Você sabe, eu sei exatamente, assim, tem uns negócios que eu lembro desses filmes de terror, assim. Olha, faz anos eu assisti isso, eu tinha 12.
Sim. Mexe muito com as questões subjetivas da gente. Não tem como. Nossa, marca de uma forma A assim, arte, ela às vezes eu lembro, a arte, eu ela lembro entra da fala, sabe? Assim, de um negócio, tipo, eu lembro até hoje daquele Sexto Sentido. Não, seu sentido. Sim, seu sentido também tem uma Também parte muito tem. importante. Todo mundo lembra, Todo né? mundo lembra. Eu É. vejo espíritos Aham. o tempo todo. E tem a ver com a nossa profissão. Não, Tá? tem. Mais ou menos, né? Porque era um psiquiatra, mas ok. Sim, né? Sim, é muito legal. E aí? A gente podia fazer uma sessão agora de filme, né? É? Falar de filme. Meu, sabe que eu acho que tinha um canal no YouTube de uma pessoa que fazia exatamente. Era muito legal. Ele ia trazendo os conceitos da psicologia para os filmes. Sim. Eu Nossa, adoro. Eu adorava assistir, Eu adoro. Eu adorava. Não lembro agora o nome do canal, mas eu amava ver os Os comentários. Essa. Não é o Christian Legal. Dunker, não, né? Ah, eu acho que sim. Ele fala, ele tem um programa chamado Falando Nisso, né? E tem um Falando Nisso que ele fala com alguns conceitos de filme, né? Uhum. E ele conta. Eu acho que o último que ele fez foi do Oppenheimer. Ai, que legal. Uhum. Que ele fala alguma coisa, né? Que ele traz uma visão, né? Eu lembro que eu ia antigamente na Sociedade Brasileira. Era domingo às 18 horas. Eu ia todo domingo às 18 horas. Não era todo domingo, não. Acho que é uma vez por mês. E eles passavam um filme, né? E depois tinha um Tinha debate. discussão. Tinha uma discussão em cima do filme com a visão da psicanálise. Psicanálise. Que legal. Tem Eu acho bem bastante legal. coisas que a visão psicanalítica, psicológica também tem. Tá? Sim, como que é o Dentro de algumas assim como, abordagens. assim né? como Freud ele fez a análise de alguns livros, né? O caso Schreber, por exemplo, ele fez. Eu li esse livro. Leu? Você leu o livro do Schreber ou do Freud? Do Freud. Ah, o do Freud. Porque tem o livro do Schreber, né? Ah. É. Que é o que ele. Emasculação, né? Que ele comenta sobre a emasculação do Schreber. E ele. Tem um livro do Schreber que o Freud analisa, né? Então, assim, acho que ele não conheceu o Schreber, mas ele só analisou o livro. Se tivesse filmes na época, então, provavelmente. Mas deve ser feita. Só Pode, pode, né? Construir. É, Conceito tá aí. Fica a dica. Fica a dica, né? Fica a dica. De tudo que a gente falou, você tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Alguma coisa que a gente não Não abordou. Eu acho que é importante as pessoas entenderem que o conceito de autoestima, assim como todos os outros, ele é um conceito que você pode mudar a respeito de si mesmo. Então, assim, levem isso para a vida de vocês. Entendam que a forma como vocês se enxergam pode mudar através dos próprios questionamentos que vocês fazem. Então, acho que é legal, para finalizar aqui, a gente passar um exercício bem simples da TCC, tá? Vou puxar a sardinha pro meu lado. Mas uma forma da gente começar a modificar a imagem que a gente tem da gente mesmo é começar a buscar evidência contrária daquilo que a gente acredita como crença. Então, eu não sou bom o suficiente. Que evidências você tem que te geram contrariedade a isso? E aí você vai começar a buscar, então, toda vez que vier aquele tipo de pensamento automático que dispara na sua mente, eu não vou conseguir. Quais evidências você tem de coisas que você já fez, que achou que não conseguiria, mas foi capaz de fazer? Então vá buscando evidências para desconstruir essa imagem, que é a mesma história do menininho que eu contei, que em casa não prestava para nada, e na escola ele se tornou um grande pintor, um grande recortador de revista. Então, assim, começa a buscar evidências contrárias, porque você vai reconstruindo o que você pensa a si mesmo. Não se esqueçam que amor próprio é algo que só a gente pode dar pra gente mesmo. Só deleguem pode, isso. né? Construir. É isso aí. Mas antes de finalizar, Temos agora você tem que dar um presente para nós. um presente muito importante para nós, hein? Para nós E você vai inaugurar o nosso novo quadro. Novo quadro. Você vai deixar aqui uma assinatura, né? Ixi, quer que pegue? Mas é só uma assinatura com recado? Se você Do jeito quiser. que você quiser, você que Como manda. você quiser. Do jeito que você achar melhor. E assim, e já enquanto você assina, a gente vai agradecendo você, porque você é uma catarinense que está aqui em São Paulo. E eu não sei. Não, ela é paulista, mas que mora. Exatamente. Tem que ser Paulista. corrigir. Eu sou paulista. Paulista que mora em Santa Catarina, e ela veio aqui para São Paulo para descansar, e nós tiramos ela do descanso,
né? Sim. Para que ela pudesse vir aqui no nosso podcast, falar sobre esse assunto tão interessante que é a autoestima. E eu acho que a gente já... Você viria outras vezes para falar de Sim, outras com certeza. né? Eu acho que seria interessante a gente abordar Sim, outros temas, né? Quando você estiver aqui em São Paulo. isso e colocam pra gente lá que assuntos que vocês gostariam que a Nath abordasse, que ela falasse. Eu com a vou gente. voltar em maio. Em maio? Uhum. Olha. Então já está convidada em maio Em maio. para vir aqui. Em maio teremos a Nath novamente, né? Para que ela possa nos trazer a sua simpatia, o seu conhecimento, Com outras abordagens. com outras abordagens. Né, que eu acho isso muito importante. Ah, que bom que vocês abrem espaço para isso, né? Porque a maioria dos psicanalistas não gosta nem um pouco de TCC. Mas eu acho que aquilo que pode ser ajudar o nosso paciente é válido. É porque a psicanálise ela não é para todos, né? Tem pessoas que não se adaptam a... Eu penso a mesma coisa da TCC, que tem gente que prefere mais a psicanálise. E que tá tudo bem. E tá tudo bem. Tem... É onde Tem você se espaço pra todo identifica, mundo. né? É onde você se identifica. Então, E... Mas é que eu acho que tem... O pessoal da TCC é menos contra a psicanálise do que o pessoal da psicanálise é contra a TCC. Ah, é? Vocês não acham? não, eu não tenho essa percepção. Não? Não. Como é que é? O pessoal Da psicanálise é mais, Mais contra contra. A Que TCC? poder. a TCC. E eu, Ah, e eu não tenho essa percepção. A percepção que eu já ouvi de vários colegas de trabalho que seguem a linha da TCC, a TCC criticar a psicanálise. ah, é? Pelo menos foi que eu já ouvi, né? Eu não tive nenhum problema. Eu vejo... Eu tenho várias colegas que são psicólogas e que seguem a linha da TCC. Aliás, a maioria. Eu vejo que quanto menos conhecimento a pessoa tem, mais críticas as pessoas Exato. fazem a respeito das coisas, né? Isso. Porque eu conheço grandes psicanalistas... Eu errei, daí eu tive que fazer uma Então tá bom, né? Ótimo! Desculpa. Imagina! Tá ótimo. Tem! Teve um convidado nosso, eu coloquei, teve um convidado nosso. É difícil escrever falando. Eu fui escrever eu coloquei a Márcia. Ai, não vai dar pra ficar desse jeito, não. É diferente. Teve um convidado nosso que eu pedi pra ele fazer a assinatura dele e colocou um pica-pau. É porque ele desenha bastante. Ele desenha, tá. Ele é um ele ama o desenhista. pica-pau. Ele adora. ama e assim, tanto é que a gente sabe, né? Como diz, é um presente para o podcast. Então a gente já sabe quem é ali. Ah. Então é assim a forma Um dia a gente quer colocar esse monte de quadro aqui. Sim. Uhum. A gente quer colocar. Vai ficar todas muito as legal. pessoas, né? Esse é o segundo quadro. A gente já tem um quando a gente cheio. começou, quando eu fazia gravar aqui em São Paulo, a gente fazia o pessoal assinar a camiseta. Ah, legal. Aí a gente apresentava o podcast com a camiseta assinada. Era muito legal, tipo escola, sabe? Uhum. Ah, é legal. E cada um tem a sua forma, né? Sim. Tem o inteligência, que a pessoa leva um presente pra ele, né? Ah, Uma coisa que não usa mais. Então, assim, eu acho Então, lá legal. no cenário. E fica no cenário. Então, cada um tem. Uma assinatura. Mas assim, a gente abre sim espaço para outros diálogos. É importante que a psicanálise possa dialogar com outras Eu acho que formas todos de os pensamento. espaços são bem-vindos desde que Uhum. o público, né, os pacientes também, possa produzir algo bom para cada um. Isso para mim é o mais importante. E agradecendo você no. Obrigada. Quem agradece, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Eu posso só deixar um recadinho, se Com vocês me certeza. permitirem? Uhum. Eu tenho uma clínica de psicologia, Uhum. CC, tá? Ah, Não, pode falar. imagina, pô, à vontade. E foi uma clínica, assim, criada com muito amor mesmo. E junto com a minha sócia, que estava falando para vocês do podcast, e a gente hoje tem atendimento de psicoterapia para as pessoas que tiverem interesse, que acham que estão prontas para passar por um processo, considerem a Norte Psicologia caso vocês queiram ser muito bem tratados e serem amados. Como chama? Norte? Norte Psicologia Direcionada. Norte. Tem o Insta no meu Insta aí, no link da bio, enfim, tá tudo ali, explicadinho. Como que é o nome do seu podcast pro pessoal? Bate-papo sem neura. Bate-papo sem Sem neura. Vão lá, também curtem, se inscrevam, né, no podcast Por dela. favor. Por favor, né? E aí, tem alguma outra rede que você queira colocar? Ah, o Instagram e o TikTok é tudo na Gudaiol, tá? É meu Na de Nathalie e o Gudaiol, Depois que é vai meu sobrenome. aparecer em algum lugar aqui.
um lugar aqui na tela. Mas, então, sigam ela, dê essa força para ela. Ela é uma simpatia, uma pessoa muito bacana. Gostamos muito de te Eu conhecer. também, bastante. Foi muito Ok. bom. Foi muito legal o Muito nosso bom papo. mesmo. E agora é Obrigada. com você. Tá, Nós ok. que agradecemos. Então, pessoal, toda segunda-feira, depois das 8 horas da noite, vai lá no YouTube, faça inscrição no canal e vocês vão estar acompanhando um novo episódio do Que Troço é Esse? Agradecemos a todos e a que momento vai aparecer novamente as nossas redes sociais. Curtam a gente, siga-nos, tá ok? Um Até a abraço, próxima. pessoal. Tchau, tchau. Que legal. Bah, que droga que eu estraguei o quadro de hoje. Não estragou, não. Não estragou, não. Não estragou, não.